Olá! Hoje vou-te ensinar sobre funções reais de variável real. Uma função real de variável real é uma função cujo domínio e conjunto de chegada estão ambos contidos em R, que é o conjunto dos números reais. Olhando para os exemplos, f de x igual a x mais 3 é uma função real de variável real, porque x pode ser qualquer número real, portanto o domínio está contido em R, e x mais 3 também resulta num número real. Então, o conjunto de chegada também está contido em R. Olhando para G e assumindo que o domínio e o conjunto de chegada estão definidos na tabela, qualquer um dos números da tabela são números reais. Portanto, tanto o domínio como o conjunto de chegada estão contidos em R. Então, G de x é uma função real de variável real. No caso de h de x, o domínio está contido em R. 1, 2, 3 e 4 é um subconjunto de R. Mas o conjunto de chegada, neste caso, é A, B, C e D, que não são números reais. E, portanto, h de x não é uma função real de variável real. Como já sabes, o domínio e conjunto de chegada de funções reais de variável real devem ser contidos em R. Mas, se não forem explicitamente referidos, então podes assumir que são R, que são todo o conjunto dos números reais. Existem, no entanto, exceções, nomeadamente no caso de funções com expressões que envolvem divisões. Neste caso, o denominador da expressão não poderá ser zero, porque não existe divisão por zero nos números reais. Então, no exemplo f de x igual a 5x menos 2 sobre 3x menos 1, deverás garantir que o denominador 3x menos 1 é diferente de zero. Rapidamente, com alguns cálculos, podes chegar à conclusão que isto só é possível se x for diferente de menos 1/3. E, portanto, deves excluir esse número do domínio. Então, o domínio de f será R, exceto menos 1/3. Também existe uma exceção relacionada com expressões que envolvem radicais de índice par. Neste caso, o radicando não pode ser negativo, porque não existem potências pares que resultem em números negativos. Então, no exemplo g de x igual à raiz quarta de x menos 3, deves garantir que x menos 3 é maior ou igual a zero. Ora, isto só é possível se x for maior ou igual a 3. Então, o domínio de G será de 3 até mais infinito. Dada uma função f de domínio A e conjunto de chegada B, ao conjunto G contido no produto cartesiano do domínio pelo conjunto de chegada, dos pares ordenados A, f de A, com A pertencente ao domínio, chama-se o gráfico da função. Se tratar de uma função real de variável real, então podem-se representar estes pares ordenados num plano munido de um referencial cartesiano. E nesse caso, chama-se gráfico cartesiano. O gráfico de uma função é frequentemente uma linha, mas nem todas as linhas representam funções. Podes testar isto desenhando uma reta vertical sobre o gráfico. Se esta intersetar o gráfico em mais do que um ponto, então significa que para um objeto há mais do que uma imagem. E, portanto, a linha não pode representar uma função. Por outro lado, podes fazer um teste semelhante para ver se uma linha representa uma função injetiva. Se traçares uma reta horizontal sobre o gráfico de uma função e esta intersetar o gráfico em mais do que um ponto, então isto significa que há mais do que um objeto para a mesma imagem e, portanto, a função não pode ser injetiva. As funções reais de variável real podem ter várias características. Uma delas é se são pares ou ímpares. No caso das funções pares, estas têm a particularidade de que a imagem de um objeto vai ser igual à imagem do objeto simétrico. Portanto, f de menos x é igual a f de x.
Isto assumindo que x e menos x pertencem ambos ao domínio. Isto também vai significar que o gráfico da função vai ser simétrico em relação ao y, portanto, em relação ao eixo vertical. Neste exemplo, vês a função 2x². Podes perceber logo que é simétrica relativamente ao eixo y, mas também podes testar analiticamente a sua paridade. Ora, substituindo na expressão o x por menos x, isto vai dar 2x² também, porque menos x² é igual a x², o que quer dizer que g de menos x é igual a g de x. E, portanto, a função é par. No caso das funções ímpares, a imagem de um objeto será igual ao simétrico da imagem do objeto simétrico. Ou seja, f de menos x será igual a menos f de x, com x e menos x pertencentes ao domínio. Para além disso, o gráfico da função será simétrico em relação à origem. Olhando para o exemplo, f de x igual a x², consegues logo verificar a simetria. E consegues ver que, por exemplo, um ponto de abscissa 2 tem ordenada 8 e o ponto de abscissa menos 2 tem a ordenada menos 8. Mas também podes provar isto analiticamente, substituindo o x de x² por menos x. Ora, menos x² é a mesma coisa que menos 1² vezes x². E menos 1² é menos 1. Então, isto vai dar menos x². Portanto, f de menos x será igual a menos f de x, o que prova que esta função é ímpar. E aqui está. Já te falei sobre funções reais de variável real e algumas das suas características. Agora resolve os exercícios e vê o resumo para consolidares o teu conhecimento. Até à próxima!